Olá, meu amigo amado. Veja bem, vou trazer aqui para você, no livro de 2 João, próximo Apocalipse, João, capítulo 1, no versículo 9. Veja o que diz sobre a doutrina de Cristo. Você vai ouvir e vai observar o que diz essa palavra. João disse: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Isso mesmo, ele fala. Quem prevaricar? E o que é prevaricar? É distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e não falar a verdade. Ele fala: todo aquele que prevaricar na doutrina de Cristo não tem Deus. Aí ele volta a afirmar: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, porque está na verdade do Evangelho de Cristo e não deixa se enganar. Veja o que ele afirma mais à frente: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa, nem tampouco sauda. Porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Amado, que má obras são essas? Você precisa conhecer essas más obras. Mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia que má obras são essas. Porque Cristo veio tirando o pecado do mundo. E o pecado do mundo eram as obras da lei que estava sobre Moisés e aquele povo rebelde que não aceitaria o que Jesus ia demonstrar e está mostrando hoje. E essa lei está na mão dos pregadores e enganadores, usando Moisés e os costumes que Jesus pagou pelo seu sangue. Um desses costumes nós vamos ver dentro da Bíblia. Eu pergunto para você, amado, o óleo, o azeite, hoje, é para ungir homens a pastores e presbíteros para pregar o evangelho de Jesus Cristo? Ou esse óleo, esse azeite, foi deixado por Deus, por Jesus Cristo, para curar o enfermo e o doente? Qual o lugar que você vai entender? É para curar o enfermo, o doente, ou é para ungir homens para pregar o evangelho de Jesus Cristo? Vamos ler dentro da Bíblia no evangelho de Jesus Cristo. Se Jesus falar que é para ungir homens a pregar o seu evangelho, nós vamos ter que aceitar. E se não for, nós temos que aceitar também e viver a palavra, porque não podemos prevaricar aquilo que Jesus falou. Vamos para o livro, irmão, dentro da Bíblia, que nós vamos conhecer o que eu estou te mostrando agora. Veja bem, amado, aqui no livro de Tiago, capítulo 5, olha o que o Espírito Santo de Deus fala, e nós não podemos prevaricar, distorcer isso em outra mentira, mas falar o que está escrito. Veja bem, aqui fala do azeite e fala para que serve esse azeite e não para outro motivo. Diz aqui em Tiago, capítulo 5, no versículo 13, abaixo, diz: está alguém em vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns pelos outros. Amado, aqui nessa leitura, esse óleo, esse azeite, está pedindo para quê? Para curar o enfermo, o doente. Não fala nesse versículo que é para você colocar na cabeça de um homem para pregar o evangelho dele. Se eu falo que estou usando esse óleo para ungir um homem para pregar o evangelho de Deus, eu estou blasfemando, porque aqui fala para o doente. Isso aconteceu sim, mas no passado, antes de Jesus. Esse óleo foi ungido por Moisés, usando os profetas da lei, como Davi e tantos outros, na época de Moisés. Agora em Jesus, esse óleo se transformou para curar os doentes, e não mais para ungir homens. Confirmação desse versículo, nós vamos ler em outro versículo, porque aqui você está ouvindo e vendo que Jesus mandou curar o enfermo e o doente com esse azeite. Não é mais para ungir homens, como Moisés fez no passado. E nós vamos ler esse versículo em outro versículo novamente. Amados, confirmação do que foi lido lá no livro de Tiago. Vamos ver agora no livro de Marcos 6, falado pelo próprio Jesus Cristo. Aqui foi falado pelo próprio Jesus Cristo, que ele mandou os seus discípulos de 2 em 2 pregar o evangelho. Você lê no versículo 7, no capítulo 6, no versículo 7, abaixo que você vai encontrar isso. Eu vou ler aqui no versículo 12 o que Jesus manda os seus discípulos a fazer. Ainda Jesus estando vivo com os seus discípulos. Ele fala, e saindo eles pregava que se arrependessem, e expulsava muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Isso aqui, irmão, o óleo é para curar. Não está falando aqui que os discípulos receberam óleo em sua cabeça para fazer essa obra, porque se eles fizessem isso, eles estavam doentes. E os discípulos aqui, irmão, eles pregou o que Jesus mandou. E Jesus não chamou eles para ungir com azeite, mas para curar com azeite. E hoje está o contrário. Está ungindo as pessoas com azeite na cabeça para ter poder, não de cura, mas de falar do evangelho. Mas não fala que esse óleo Jesus deixou para curar doente. Porque esse óleo, no passado, antes de Cristo, era representado aos reis e sacerdotes, como se fosse o Espírito Santo de Deus. Mas agora já não é mais esse óleo representando o Espírito Santo de Deus. Agora o próprio Deus é que está com os seus discípulos em espírito. Esse óleo aqui ficou para curar enfermos. Por acaso, dentro da congregação, se chama um homem, tem que ser doente para ungir com azeite, para depois ir ungir os outros doentes? Nesse caso, todo mundo está doente. Analise, irmão, o que diz. E expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Você está entendendo aqui essa passagem dentro da Bíblia? Não vou entrar em muitos detalhes que você entendeu. Agora eu vou levar você para os discípulos de Jesus, como que era chamado. E se esse óleo foi ungido a algum desses discípulos, se tiver algum desses com óleo na cabeça, você pode seguir o que está acontecendo, mas hoje não pode mais usar isso. E o que você vê o povo usando óleo na cabeça de varões, dizendo que é para ungir, para receber o Espírito Santo de Deus, distorcendo o evangelho da verdade, porque nós estamos na graça, nós não estamos mais em Moisés. Você está entendendo? Irmão, agora no livro de Atos, capítulo 1,
No versículo 25, aqui os discípulos de Jesus começam a reunir os seus discípulos para fazer parte do ministério do Evangelho de Jesus Cristo, no lugar de Judas. Eles escolhem aqui um varão. E vamos ver se esse varão aqui, escolhido pelos discípulos, depois que Jesus é ressuscitado, se usa algum azeite, algum óleo para pôr na cabeça desses varão, desse discípulo. Presta atenção. Aqui no versículo 25 fala, para que tome parte nesse ministério, no ministério dos discípulos. Veja como se chamou esse apóstolo. Para o apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Como você sabe, Judas traiu Jesus e morreu. E precisava de ter um para preencher os 12. E como que eles escolheu esse outro varão? Fala aqui no versículo 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado entre os 12 apóstolos. Como assim, irmão, por voto contado? A igreja, por exemplo, vou dar um exemplo, tinha 50 pessoas. E Deus era quem usava, pelo seu próprio Espírito Santo, as pessoas para votar naquele homem, naquele justo, para pregar o evangelho. E por voto foi contado, e aqueles que receberam mais voto, era eleito para fazer o que Deus queria. E quem pediu isso aqui? Pediu pelo Espírito Santo, não foi para homem levantar outro homem. Olha o que diz, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Agora eles falam, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 12 apóstolos. Você viu algum óleo, algum azeite nesse apóstolo Matias? Nesse apóstolo? Não, irmão. Não tem óleo. E vou te levar para outro versículo para você entender o que diz na palavra. Amado, mais uma confirmação do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos, capítulo 6, a instrução dos discípulos, porque naquele tempo, crescendo o Evangelho e crescendo o ministério, eles precisavam de ter mais homens para pregar o Evangelho. E vamos ver como que era chamado esses homens. Eles, aqui dentro da palavra, no versículo, em Atos 6, no versículo 1, diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas mulheres eram desprezadas no ministério cotidiano. Então as mulheres não eram aptas, chamadas pelos discípulos e apóstolos, para pregar o evangelho. Tinha que escolher homem. Mas hoje está colocando as mulheres no lugar dos homens. Você também pode ver que também está blasfemando o evangelho. Está distorcendo o que Jesus falou. Colocando as mulheres, mas os discípulos escolhiam homem. Como está aqui nesse versículo. E além de tudo, você vai ver que não tem nem azeite. E eles usam as mulheres, os homens hoje com azeite. Fazendo a mudança de que Jesus mandou. Olha. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, agora eles começam a reunir os irmãos novamente. E os 12 convocaram a multidão que estava junto, porque cresceu e aumentou, dos discípulos. Disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Aí eles falam uns pelos outros. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, mandou os irmãos escolher, não foi o pastor que escolheu, foi os próprios irmãos. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha, você entendeu aqui? Mandou escolher 7 varões cheios do Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo de Deus.
não precisava mais de colocar azeite nem óleo na cabeça para receber o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Porque quando fala escolhe 7, cheio do Espírito Santo, é porque ele já tinha o Espírito, já estava cheio do Espírito Santo, não precisava mais de azeite. Era só uma confirmação daqueles homens que iria de pregar e fazer a vontade de Deus. Porque senão esses homens tinham que ungir primeiro para depois eles escolher os 7. Mas não, Manuel escolhe dentre vós. Está entendendo? Olha, irmão, leia a Bíblia, irmão, para você entender. E os 12 convocando a multidão, chamaram a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Agora eles falam para os discípulos: escolhe, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens mesmo, antes de ser escolhido, ele já estava cheio do Espírito Santo, irmão. Só foi aqui para te confirmar. Agora fala os versículos, aí continua. As quais constitui, agora vai dar um cargo para eles, constitui sobre esse importante negócio. Escolheu 7 varões para quê, irmão? Para tomar posse de ser discípulo. Não precisou mais azeite nem óleo. Por que hoje tem que botar óleo na cabeça? Se os discípulos de Jesus não fez isso, está blasfemando o evangelho de Jesus Cristo, distorcendo. Uma clareza dessa, você quer mais outra aonde, irmão? Esse evangelho que está sendo pregado não tem essa verdade entre si. O que Deus fala? Se alguém vem trazer essa doutrina, que não é a doutrina que eles receberam, não receba. Mas o povo não entende isso. Será que o povo está entendendo isso? Olha que ele fala: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Permaneceu na palavra do evangelho de Jesus Cristo e não distorceu. Eu não vou mais avante, irmão. Eu só estou te trazendo aqui um esclarecimento para você entender esse evangelho. Não se usa mais óleo nem azeite para ungir homens no evangelho de Jesus. Está bem claro aqui. E também não usa mais a mulher para fazer essa parte de pastora, bispa e diaconisa. Isso aqui ficou para os homens. Jesus deixa bem claro, que não vai entrar mais profundamente. Eu quero que você conheça isso. Se você entendeu. Os homens já estão cheios do Espírito Santo de Deus. Dentro da congregação dos santos, não precisa escolher mais ninguém. É só ver o que tem aqueles que o Espírito Santo pôr no coração de escolher. Não é homem que vai escolher outro, não. Eles chamam, reúne na igreja, e a igreja usada pelo Espírito Santo de Deus é que vai escolher quem vai levar o evangelho daí para frente. Você entendeu esse evangelho? Se você entendeu, que Deus te abençoe. Essa é uma verdade que você precisa de conhecer, que não é passada e nem informada, porque eles estão vivendo sobre Moisés, sobre a lei do passado. Isso aí já não serve demais para nós hoje, porque nós estamos em Cristo Jesus pela graça do evangelho, da palavra de Deus. E tem muitas coisas que você precisa de conhecer, além dessas blasfemas, que está blasfemando contra Deus e contra o Espírito e contra Jesus. E que Deus te abençoe.